Olá, amigos internautas, leitores do Jornal Diário de Suzano. Sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas. Bom, hoje é o nosso quarto programa falando sério sobre suas finanças. E esse programa ele tem um toque especial. Nós estamos aqui com uma pessoa, vamos entrevistar uma pessoa aqui, um empresário muito querido, um empresário que mora no meu coração, aliás. Nós vamos entrevistar aqui hoje o nosso querido Cleiton Schnepper. Boa tarde, Cleiton, tudo bem? Boa tarde, Odete. Morar nesse coração vale tudo. Vale tudo, né? Morando no meu coração. Louco. Arruma a máscara, meu amigo, que o meu Cleiton hoje, gente, estamos aqui entrando com um pouquinho aí de atraso por conta de problemas técnicos. Mas quem é que não teve problema técnico com a internet hoje em dia? E o Cleiton, nós vamos falar hoje sobre empreendedorismo, né? Tá tudo bem? Bem-vindo, Cleiton. Obrigada por ter aceito o convite de estar aqui conosco hoje. Odete, é um prazer estar sempre com você. Muito obrigado. A gente poder estar trocando ideias, falando daquilo que a gente sabe um pouco. Obrigado. Eu agradeço. E aí, para dar aqui uma força, né? O meu outro amigo querido, Fernando Ribeiro. Tudo bem, Fernando? Bem, Odete. Tudo certo aí? Melhor Firme agora, forte, estava aqui ontem, voltou hoje. Você tá aqui já tem cadeira cativa no diário. Tem o meu cartão aqui. Ele já tem cadeira cativa no diário. Você, né, Isabela? A Isabela está nos auxiliando aqui na parte técnica. E bacana, o nosso programa de hoje tem uma novidade muito legal. O Cleiton e o Fernando, eles são empreendedores pela Nortear. E a Nortear vai sortear aqui 5 consultorias. Não seria consultoria, seria uma mentoria, né? 5 mentorias para empreendedores, porque nós vamos falar sobre os desafios, as dificuldades do empreendedor no Brasil, que não é fácil se empreender no Brasil, não é verdade? Não é nada fácil. Bom, gente, para você participar é muito simples, é só você mandar uma pergunta, um comentário, uma sugestão, uma crítica, você participar do programa de alguma forma. Para nós, aqui nesse canal, aqui pelo Facebook do Diário de Suzano, e nós também estamos transmitindo ao vivo pelo Instagram da Nortear. Então, as pessoas que comentaram já lá quando nós fizemos as propagandas do card, e as pessoas que estão comentando hoje, Fernando Ribeiro vai sortear 5 mentorias, exatamente, né, Fernando? Exatamente. Sobre empreendedorismo, sobre como você empreender, como você colocar a sua empresa nos trilhos do sucesso. É isso. Bom, eu vou lembrar que o último recado é que essa entrevista ela fica gravada. Ela fica no YouTube do Diário de Suzano, fica no portal do Diário de Suzano, vai ficar no GTV da Nortear e vai ficar também no GTV do Instagram. Então, se você não consegue assistir a entrevista inteira, nós temos muita coisa para falar. O Cleiton tem assim, uma bagagem fantástica de anos aí de experiência como empreendedor, como pessoa, como pai, como amigo, e nós vamos falar tudo sobre isso agora. Então, participe com a gente, tá ok? Vamos começando aí. Fernando, eu vou começar com você. Eu sei que o Cleiton é o nosso entrevistado, é a pessoa estrela, sim. Mas vocês são amigos. Você pode apresentar o seu amigo aqui para nós? Eu vou brevemente falar desse meu amigo. Bom, o Cleiton, hoje, consultor de negócios, educador, né, palestrante, fundador da Nortear, né, consultoria e treinamento, tem a formação em administração de empresas, pós-graduação em gestão financeira, atua como diretor de expansão na POEF, né? Diretor de parcerias também. Possui 25 anos de serviço de consultoria independente, né? Na Usina Pensamento, possui no mercado financeiro 25 anos, trabalhando em várias instituições financeiras, com contabilidade, factoring, né? Departamento financeiro. Finanças, dinheiro é o papo dele, né? 16 anos de experiência como gerente de negócios. Opa! Né? Então isso é muito bom. Isso é e essa educador experiência financeiro, né? Voltando ao atendimento do cidadão, é a área que ele já domina a longa data, tem bastante história para contar aqui ele hoje pra gente, né? Então palestrante, consultor, tá tudo na veia dele, é mais de 400 consultorias financeiras já feitas aí ao longo desse tempo, já de 1.200 atendimentos de orientação financeira e 350 palestras. Então tem um pouquinho de bagagem para contar pra gente. Cleiton, você tem quantos anos? Uns 80? Eu Tem todo esse currículo aí, Eu tenho Cleiton? 45, você Bebê, acredita? 45. Perto de mim, eu vou falar que 45 anos você jovem. Jovem. Outro dia juntos. Então, e eu só quero complementar que o Cleiton, ele é o diretor de expansão da APOEF, que você, realmente, vocês dois, né? E você é o diretor, o Fernando, diretor financeiro da APOEF,
que é onde você sempre leva a educação financeira e apoia esse programa, né? Sim. Só para a gente complementar isso. A Apoef tem orgulho desse programa, Odete, em relação a tudo que você tem contribuído, porque tem levado a educação financeira, tem aberto portas para colegas, né? E sim, a gente está no aniversário de 1 ano. Sim. E as comemorações começaram ontem. Começaram. Eu vi ontem várias lives, inclusive lives internacionais, live com Bolívia, hoje, Bolívia, né? Hoje tem Bolívia. A Gilmara com o Billy de Paula, tem o Grinaldo entrevistando o Dornelles de Rondônia. De Rondônia, puxa vida, é maravilhoso. Eu, sinceramente, eu sou assim, uma felizarda. Conheço vocês há pouco tempo, mas são amigos assim que a gente já, sabe, a amizade vai ficar pro resto da vida, porque, bom, temos educação financeira em comum, né? Isso já não precisa falar muita coisa. Agora, Cleito, obrigada, tá, Fernando, por falar aí do seu amigo, muita coisa para falar. O currículo dele aqui, gente, dá 3 páginas. O Fernando deu uma encolhida aí, meia página, né? A Isabela acompanhou aqui. Ô, Cleito, eu tô falando, eu te conheço há pouco tempo. E você bem focado aí, né? Você tanto na Nortear como na associação que acabamos de falar, você é apaixonado pela educação financeira, faz educação financeira o seu estilo de vida. Eu vejo também você muito família, muito amigo. Então, assim, eu queria saber que lição que você pode passar para nós sobre tudo isso. Qual é a lição que você passa como um empreendedor, um gestor, um educador financeiro? Qual é a sua... que lição que você pode passar para nós? Me fala aí um pouco sobre isso. Eu tava pensando agora, quando eu tava vindo pro programa, falar assim, poxa, o que eu vou falar de lição? Mas a grande lição basicamente você gostar do que faz. Sim. Odete, já quando trabalhava nas instituições, foram 25 anos de instituições financeiras pelo Brasil, eu já me considerava empreendedor, eu já me considerava apaixonado. E assim, quando você tem uma paixão, você tem uma causa, parece que as coisas se mobilizam. E eu sempre fui assim muito voluntário, eu sempre fui dessa entrega. Eu acho que é até uma dica que eu deixo para quem quer empreender. Eu tenho uma bagagem como empreendedor do meu negócio, ainda pequena, mas já se estabelecendo, graças a Deus. Mas uma coisa que o Fernando, que anda comigo, sabe, você também, os amigos, é que eu me entrego. Que não adianta você entrar na guerra do empreendedorismo, que é difícil, tem muitos obstáculos, tem muitas coisas que você tem que aprender, muitas coisas que você tem que começar a dominar, mas não adianta você entrar meia boca, sabe? Eu acho que a lição que eu tiro isso é uma entrega total. Por exemplo, hoje eu estou com você aqui no programa, à noite a gente tem aula, mas a gente entrega o melhor. Acontecem os problemas, acontecem os obstáculos, mas a gente está entregue de corpo e alma, né? Isso é o que eu tento fazer da minha vida desde do meu tempo de empresas. Eu trabalhei em banco, em factoring, eu trabalhei numa cooperativa de crédito. E é ali que eu aprendi que a gente tem que se dedicar ao máximo, né? Tem que se entregar realmente de corpo e alma. É fantástico isso. Eu acho que quando a gente se entrega por aquilo que a gente ama fazer, ou quando a gente se entrega, quando nós temos um compromisso, eu acho que os resultados são fantásticos, né? Isso em qualquer parte da nossa vida, ou na família, na profissão, na vida espiritual, onde quer que seja, né? Sim. Tem que se entregar e parabéns, fico feliz aí pela lição, pela dica. Aí, Cleiton, aproveitando, eu queria fazer uma pergunta que você sempre faz para os nossos convidados lá no programa Nortear, né? Com os educadores financeiros. E agora eu acho que é a sua vez de responder isso, né? Como que inicia a sua vida como educador financeiro e levando também essa questão do empreendedor, né? A Odete já falou do ensinamento, mas como é que fica isso? Como é que começou isso para você? Como educador financeiro, Fernando, quando eu trabalhei numa cooperativa de crédito aqui da Grande São Paulo, chamada Cicobi, eu fui contratado no ano de 2004 para ser gerente comercial de uma instituição, Odete. E lá, as cooperativas de crédito, para quem não conhece, eles têm um trabalho muito bacana de educação financeira. E lá eles tinham uma educadora financeira, da qual já fazia um trabalho muito bacana, que inclusive é minha amiga de todos nós, que é a Daniela Godinho, trabalhava para eles. E eu fui contratado, e quando eu fui contratado eu vi ela palestrando, foi a primeira vez que eu vi alguém palestrando educação financeira, foi ela. Passou-se um tempo, o pessoal falou assim, a Daniela não vai ficar com a gente, talvez ela tenha uns trabalhos aí e tudo mais. E aí eu tinha 3 meses de empresa, eles falaram, além da sua função de gerente comercial, você agora é o educador financeiro da instituição.
Eu fiquei sabendo tempos depois que era tipo assim, eu vou dar e ele não vai aguentar e vai pedir as contas. Oh, queria aproveitar isso para demitir você, é verdade? E eu continuei lá 16 anos. Eu fiquei lá 16 anos, mas essa oportunidade me foi dada e eu lembro que até o meu pai falou assim, pega a oportunidade e aprende, vai até onde você aguenta. E eu aguentei o tempo todo na empresa, então eu exerci a função de gerente comercial e também de educador financeiro. E aí, depois de um tempo, Fernando, a gente já educando financeiramente os associados, eram 10 mil associados, a gente percebeu que eles não precisavam só de palestras, né? Daí a gente criou um projeto do qual nós fazíamos as palestras de educação financeira nas unidades da Prefeitura de São Paulo, mas a gente percebia que eles queriam um contato, uma consultoria individual. E aí a gente criou um projeto de ter consultorias individuais. Eu comecei fazendo um projeto sozinho, depois começou a ter uma equipe, tinha um comitê. Então, assim, além dos meus atendimentos de educação financeira atendendo individualmente as pessoas, tinha também os meus funcionários ou algum colega que trabalhava e a gente discutia casos a casos. E eram bastantes, eu aprendi muito nesse tempo. Nossa, e eu, assim, 16 anos você ficou fazendo esse trabalho, na verdade. Exercendo, né? A função de gerente comercial. E acumulando. Vendendo, ajudando as equipes de atendimento. Sim. E como educador financeiro. Mas você falou no começo, né? Quando a gente faz as coisas com paixão, com dedicação, tudo fica leve, né? Eu gosto mais do trabalho, de acumular, mas fica leve. E esse projeto, depois de fazer a consultoria, não só as palestras, foi tão bom que se expandiu, não é, Cleiton? Fantástico. Minha história como educador financeiro começa no cooperativismo financeiro, sim, do qual eu sou apaixonado também. E lá eu pude atender muitas pessoas endividadas, servidor público, Odete. Sim. Servidor público que é amarrado aí na sua margem consignada, né? É amarrado com empréstimo anos e anos, e a gente tem que ajudar não só o servidor, mas a gente ajudava, Fernando e Odete, as famílias. Então a gente, sim, atendia as famílias. E foi um período muito bacana. Sim, nós sabemos que realmente quando não tem um controle financeiro, quando isso sai do controle, a família é mais afetada, né? Então, que bacana. E aí, como é que você, Fernando, vocês fundaram a Nortear, você fundou a Nortear. Então, assim, me explica, Nortear, essa empresa Nortear, qual é o símbolo da Nortear? Como é que ela surgiu? Né? Como é que ela surgiu? Vocês dois são sócios aí, então como é que você saiu aí como trabalhando em empresa, nesse mundo corporativo, e foi ser um empreendedor? Como é que foi tudo isso? E me fala sobre a Nortear, né? Uhum. O que ela atende, qual a especialidade é na Nortear, o que complementa em relação ao seu trabalho de hoje? Dá uma explanada aí para nós. Eu saio do Cicobi. Sim. E meu pai estava doente na época, eu estava querendo dar uma descansada. Sim. A mesma educadora financeira que estava lá, que eu vi a primeira vez, me chama e fala assim, poxa, eu tenho umas oportunidades de educação financeira, estou sabendo que você saiu do Cicobi e tenho umas oportunidades, estou precisando da sua ajuda por uma questão de contrato. Em seguida que eu saio do Cicobi, no dia 2 de maio, já em junho, eu já estava trabalhando Cleiton, pessoa física, como educador financeiro para a usina do pensamento. E aí eu fui na Embraer, eu fui na Cargill, eu fui para o Mato Grosso, fui para Goiás e exerci essa atividade. Quando eu percebi isso, eu falei assim, poxa, é o que eu quero para a minha vida. Eu já era educador financeiro, eu falei assim, tem algo sinalizando que eu devo continuar aqui. Aí eu fundo a Nortear. A Nortear é Educação Financeira. Ela tem a Nortear, ela tem a ideia de dar norte para as pessoas, que eu percebo o quão desnorteadas as pessoas andam por conta do endividamento, então o nome é proposital. E também a gente tem o símbolo da torre, né? Existe um versículo bíblico que diz, qual de vós, se não planejar a construção de uma torre antes, porque senão você não vai conseguir construir e vai passar vergonha, trazendo uma linguagem mais simples. E a torre, ela cria esse sentido para a gente, além de nortear a torre farol que existe. Então a gente pega aí os significados da torre, então existe o significado do porquê da torre e tudo mais. E eu começo a trabalhar no intuito de trabalhar fazendo palestras em grandes empresas. Conheço o Fernando da ONG Bem Gasto, e aí a gente percebeu o seguinte, a Nortear começa a tomar um caminho de atender
não só empresas para Cipate, mas também os seus trabalhadores, mas a gente percebe que um nicho maior de empresas pequenas do extremo leste que a gente pode ajudar, de endividados, pessoas físicas que às vezes, você sabe disso, não são atendidas por alguns educadores financeiros, existe às vezes um preconceito de não atendermos pessoas de renda baixa. Sim. E a gente começou a atender pessoas de renda baixa, nós começamos a atender empresas de pequeno porte, também que tem uma reserva financeira um pouco enxuta, mas a gente começou a trabalhar assim. E aí foi se moldando, né, Fernando? Aí começaram a vir oportunidades para fazer treinamentos em igrejas, começaram a outros educadores financeiros pedirem para a gente dar mentorias para nortear a carreira deles. Então hoje a Nortear, o que é a Nortear? É uma empresa especializada em soluções de educação financeira para pessoa física, para pessoa jurídica, para igrejas, para as instituições que querem mudar, para quem quer levar uma palestra bacana, para quem quer levar um treinamento, para o RH que quer trabalhar com seus funcionários. Outro dia eu e o Fernando estávamos numa empresa que a gente palestrou e depois a gente foi conversar com alguns dos trabalhadores e a gente o RH falou que a gente tinha que fazer um trabalho porque há um alto número de endividados. Perdão, gente. Há um alto número de endividados. E diante disso nós começamos a fazer um trabalho também para dar norte para esses trabalhadores, porque quando você está endividado você acaba se perdendo, não desempenhando bem suas funções. Então a Nortear é essa empresa, Odete, que tenta levar soluções de educação financeira e a gente tem muito orgulho disso. Fora isso, a gente tem um programa no Instagram que no momento da pandemia nós fomos chamados de loucos, porque nós criamos um programa chamado Nortear Educação Financeira para chamar colegas, educadores financeiros. E nós completamos 82 programas, estamos indo para o programa de número 100 até dezembro, a gente complementa. E o que é legal? Que a gente conseguiu interagir, fazer intercâmbio com outros educadores, e isso nos traz um ganho intelectual e um ganho também de ter colegas perto da gente. Sim, é uma troca, né? Porque você falou uma coisa aí, eu sei disso, tem alguns educadores que não querem atender a baixa renda, tem alguns outros interesses. E essas pessoas de baixa renda que precisam de ajuda, eu acho muito bacana quando você fica, você está numa empresa, mas também você está com aquela dona de casa que está com as contas todas desarrumadas. Então, vocês transitam nesse mundo todo, né? Na organização, e não só a organização, também no investimento, quando alguém precisa e quer investir também, que você acha que quer investir. Então, eu acho isso, nossa, eu acho isso fantástico. E você, Fernando, você colabora com ele, vocês dois pegam os projetos juntos e é isso que vocês fazem? A gente costuma, que outro dia eu estava dizendo para uma cliente nossa, a gente costuma aqui ser o cérebro dos dois lados, né? Tem o lado lógico e o lado racional e emocional. Então, muitas vezes a gente se encaixa porque aqui é como se fosse um cérebro só, né? O Cleiton, ele tem um perfil mais lógico e mais direto, né, no processo, e eu tenho uma pegada mais comportamental que isso auxilia. A gente está sempre conversando, olha, como é que a gente pode conciliar aqui as coisas e dá muito certo essa colocação, né? Eu acho que isso que faz a gente somar e ter os resultados que a gente tem, ter o aproveitamento que a gente tem nos processos. Eu acho que você falou uma coisa muito interessante, somar. Então, e vocês dois se complementam, né? Porque realmente o Cleiton, eu brinco assim que, não digo que é pavio curto, sabe, Cleiton, que nem eu, mas a gente a gente é muito direto, né? Eu também sou Cleiton, sabe? Cabeça financista, a minha família fica louca, pelo amor de Deus, não é assim. Aí o Fernando chega com toda a calma, meu marido tem o teu perfil, Fernando, para dar certo tem que ser assim, com toda a calma, com palavras certas, acalmando o ambiente, e eu acho que dá muito certo. É uma empresa, eu acho que vocês têm assim, o conhecimento e essa junção aí das duas coisas, né, de lidar, até mesmo que lidar com o público. Eu ia até perguntar sobre o público que vocês procuram, mas você já me adiantou sobre isso, que você é a empresa, né, então pegar aquela empresa que está quebrada, vamos colaborar, né, então o público que vocês buscam. Odete, eu tenho mais uma dica, se a gente pode dar. Sim, eu e o Fernando, nós temos prazer pela transformação. Por exemplo, nós temos um cliente de um hortifruti, um bairro da Vila Yolanda, em Cidade Tiradentes, que a gente já conversou sobre isso. Poucas pessoas vão querer ir lá.
É um bairro pobre, é um bairro humilde Sim. e tudo mais. Sim, sim. Mas a gente tem prazer pela transformação. E isso que a gente... Eu não entendo, às vezes, as pessoas que procuram, eu quero empreender para ganhar dinheiro. Eu quero empreender para mudar vidas, eu quero empreender para mudar a história, eu quero empreender para ajudar a Odete, eu quero empreender para ajudar todos. Eu acho que tem isso também, né? É ajudar e ganhar seu ganha-pão. Sim, sim. E essas transformações, isso nos traz um prazer. Então, hoje a gente tem pessoas que são servidores públicos da época que eu trabalhava numa instituição financeira que me procuram e falam, poxa, eu quero melhorar minha vida financeira, é muito caro isso. É um serviço que é um investimento que não é tão caro quanto as pessoas pensam, né, Odete? Sim. Você é colega e você sabe. E assim, é um valor que é investido para melhoria. Quando a gente fica doente, a gente procura um médico. E às vezes, a pessoa está endividada, ela já tentou de tudo e ela não vai conseguir se não tiver uma ajuda. E a gente está ali para transformar. É verdade, é verdade. Realmente tem. As pessoas acham que uma consultoria financeira, elas nem perguntam o valor, acham que é um absurdo, que não pode pagar. E você falou uma coisa muito interessante. Agora, eu estou doente, eu procuro um médico. Meu carro quebrou, eu levo no mecânico. Sim. Não é verdade? Então, assim, quando eu não consigo me controlar, eu quero investir, eu não sei investir, tem que procurar um profissional, que você vai ter um ganho maior. Você vai ter um ganho muito maior, um ganho muito maior. Na verdade, o que o Cleito colocou, muito bem colocado, Odete, é aquela questão da pessoa se automedicar, né? Sim. A pessoa já se automedica. Sim. Então você imagina ela fazendo isso com as próprias finanças. Sim. Então não é tão simples assim, não é uma dor de cabeça que você passa tão fácil, ou uma febre que você passa tão fácil. Dependendo do quadro, aquilo leva meses para poder você realmente mudar aquela situação. E aí eu já quero aproveitar o ensejo, Cleito, porque a gente está falando muito de empreendedorismo, né? Mas também tem o outro lado, e eu queria que você comentasse, a questão do intraempreendedorismo, que é você empreender para as empresas. Porque muita gente está nos assistindo agora, tem essa visão, poxa, como é que eu faço para aplicar isso na minha empresa? Que é o que a gente chama hoje de intraempreendedorismo. Intraempreendedorismo. E eu queria que você falasse como que era, então, o Cleito, o intraempreendedor, para as pessoas que vêm hoje... Primeiro me fala, o que é o intraempreendedorismo? Quem está nos assistindo, Cleito, né? Eu acho que... Odete, o intraempreendedor é o seguinte, eu trabalho aqui no diário. Sim. E eu sou um empreendedor aqui. Sim. Se eu trabalho cuidando de algo, eu faço o meu melhor e eu empreendo. Eu sempre achei que tudo que você faz, trabalhando no CLT ou trabalhando como autônomo, você tem que ser um empreendedor. Nós todos somos empreendedores, na verdade, então. É verdade. Você não pode ficar naquela postura passiva, olha, eu ganho para fazer isso e pronto. Não, a gente tem uma... Eu já tinha esse prazer de querer estar em outros locais, de querer fazer coisas diferentes, mesmo trabalhando para uma empresa que pagava o meu salário. Hoje, trabalhando para mim, eu tenho que ter mais isso. Então, o intraempreendedor é aquele pessoa que empreende dentro da empresa da qual ele trabalha. E eu acho que isso é uma dica também para o pessoal. Sim. Porque se você é CLT, você tem que ser empreendedor lá. Não, eu quero empreender para mim. Se você não empreendeu durante o período que você trabalhava numa empresa, vai ficar difícil. A postura de empreender é uma postura de dedicação, de entrega, como eu falei inicialmente. Então, dentro da sua empresa, Fernando, você já tem que estar da empresa que você trabalha como CLT ou com um vínculo que seja, você já tem que ter essa pegada. E trabalhando para você, também tem que ocorrer isso. E assim, o que é ruim, Odete? Pessoas que dizem que vão começar a empreender. Se ela vai começar a empreender, é porque ela nunca empreendeu. E assim, empreenda, faça diferente no teu emprego. Eu tive funcionários que só faziam aquilo que eu mandava. Ele era um empreendedor? Não. Ele é apenas um empregado que queria ganhar o dele. Olha, eu sou pago para isso. Eu não critico ele, é a postura dele. Mas muitas vezes a gente perguntava, cadê fulano? Não está mais na instituição. Aonde que está? Também não está trabalhando mais no mercado. Por quê? Será que não faltou um pouco de empreendedorismo nas atividades dele, de dedicação? Então é isso que eu vejo, sabe, Fernando? E o que é interessante você ter colocado, Cleito, é que é mais barato você empreender, você desenvolver uma coisa já numa empresa, porque você não tem todo o custo que você teria se tornando dono do negócio, do que você simplesmente falar, não, agora eu vou assumir todo o papel, eu vou assumir todas as despesas, todos os custos, todas as dívidas, né? Porque o empreendedor, muitas vezes, quando ele inicia, né, Odete, ele desconhece de todo esse custo que ele vai ter atrelado ao seu negócio. Sim.
E quando você está trabalhando já para alguém, você não tem essa preocupação. O que você tem é simplesmente o seu salário ali. E a oportunidade de fazer, como o Cleiton colocou, fazer um destaque maior e poder crescer na empresa, que é o que a gente chama de intraempreendedorismo. É verdade. E quando a pessoa fala eu vou empreender, ela não percebe que ela já pode empreender onde ela está. Exatamente. Pode empreender o que eu estou numa empresa, mesmo no CLT, eu estou trabalhando numa empresa. O que é que eu posso fazer de diferente aqui para que essa empresa cresça? A empresa cresça e eu cresço junto, né? Não é verdade? O ato de empreender, você já tem que empreender na sua empresa. E tem uma outra coisa que tem um equívoco. Quem está ouvindo aqui o programa da Odete precisa estar atento. Eu vou começar a empreender para ficar livre da encheção de saco de um chefe. Meu amigo, desde o dia que eu comecei a empreender, todo dia eu tenho cobrança. Odete, nós somos amigos e ela fala assim, eu estou tentando falar com você, o que está acontecendo? Odete, estou atendendo o meu cliente. E o meu cliente pega mais pesado comigo, às vezes, do que o meu antigo chefe. Né? Então, as pessoas também têm que entender que dá para empreender onde você está trabalhando. E se você for empreender, continue nessa postura, parabéns para quem está ouvindo isso, mas as cobranças vão existir. Sim, na verdade, são 24 horas com a cabeça pensando no seu negócio. Porque é você com você mesmo. Você está numa empresa, você sai, ok, até amanhã, e tem alguém lá, né? Para resolver, eu tenho uma equipe, eu tenho o CEO. Você tem o seu negócio, é você que tem que resolver. Sim. Então, empreender no seu negócio não é simples. As pessoas falam, eu quero trabalhar, não quero mais ter chefe. Esquece, você vai ser seu chefe e aí sim que a coisa vai pegar. Até em trabalho voluntário, hoje aqui a gente está pela APOEF, que é uma associação, até em trabalho voluntário, nós temos que ter uma postura de empreendedor. Sim. Eu vou fazer um trabalho voluntário, eu sou voluntário, presto serviços, vou ajudar. Você tem que ser empreendedor também. Sim, senão você não consegue atingir o objetivo daquele trabalho voluntário. Uhum. E aí nós sempre lidamos com pessoas, e lidar com pessoas não é tão simples, né? Cada um tem uma forma de pensar, cada um tem uma cultura. Então, quando você empreende na sua empresa, empreende aí numa instituição, realmente não é tão simples, né, Cleiton? Não é tão simples. As relações são difíceis. São difíceis. E tem uma outra. A gente tem que começar a querer, quando você começar a pensar em empreender, pensa, você que está começando, eu estou pensando em começar a empreender, pensa de que forma você vai se relacionar com o teu cliente. Acho que você já tem que começar a criar estratégias de como que eu vou me relacionar com o meu cliente, de que forma tem que ser essa relação, até onde vai, sabe? Porque muitas pessoas entram num negócio, Odete, começam as cobranças que eu estou te falando que você também tem, e aí o que acontece? A pessoa não aguenta. Sim. E desiste antes de ter maturidade do negócio, né? Exatamente. Aí você vê as pesquisas do Sebrae, eu não tenho aqui os números certos, mas há muitas... 2 anos, né? Dois anos de sobrevivência aí, depois fecha. Fecha, a maioria fecha, né? Ô Cleiton, então, e falando nisso, assim, pela Nortear, quais são os grandes desafios que você, o Fernando, que vocês têm para empreender pela Nortear? Vamos pegar agora a empresa, né? E o que você pode nos ensinar? Quer dizer, você tem aí grandes desafios. E o que esses desafios torna aí de uma ação, de uma dica que você pode passar para nós? Transformar esses desafios em uma ação, em dica, na Nortear. Eu vou pegar um exemplo que eu e o Fernando a gente fala todo dia. Eu vou pegar um exemplo que eu sempre fui um funcionário de 25 anos de mercado CLT. Quando você começa a empreender, trabalhar por conta, amigos, às vezes você não tem o apoio das pessoas próximas de vocês, parentes, amigos, muitas pessoas que não acreditam em você. E você tem que ser muito firme na causa, sabe? De falar assim. Então a primeira dica que eu dou é, antes de começar a empreender, vou fazer o que eu gosto? Eu trabalho com educação financeira, eu trabalho com transformação, eu gosto do que eu faço. 2, eu tenho certeza do que eu estou fazendo? Tenho. E mesmo com as vozes do desânimo que surgem, isso não vai dar certo, isso não é para você, você sempre teve segurança, tudo mais, você tem que ter um certo domínio sobre a situação e ter certeza do que você está falando, porque vão vir as críticas. Eu acho que esse é um desafio que a gente tem. Um outro desafio que a gente tem é de vender uma marca. A Nortear não começou, já abriu num dia e no outro estava fazendo treinamento.
teve um tempo que a gente teve que investir em estar com os melhores, em andar com os melhores educadores financeiros, de estar trocando ideia. Você vai entrevistar daqui 2 semanas o Thiago Martello. O Thiago Martello, quando eu comecei a empreender, eu liguei para ele e falei, poxa, será que você pode me dar a oportunidade de me escutar um pouquinho? Eu estou querendo empreender. E ele me aceitou lá. Então, olha só, a gente tem que querer aprender também sobre o negócio. Então, assim, os desafios as vozes do desânimo que vão surgir, e ela não pode te influenciar. Você querer aprender sobre o negócio. Sobre uma outra coisa que é um grande desafio para nós que somos empreendedores, e é uma dica que a gente tem levado também. A gente tem que aprender a encontrar a linguagem do cliente. E uma outra coisa que eu estou percebendo, Odete, que assim, as pessoas pecaram muito na questão de atendimento nessa pandemia. Porque como assim? A pandemia veio, muitas pessoas deixaram de lado seus clientes. Não se preocuparam. Daí a pandemia está voltando, as atividades estão voltando, agora você está procurando o seu cliente. E tem muito cliente que fala assim, poxa, nesse período todo o cara não me procurou. Sim. Agora, e isso que eu acho que também é uma lição. Você tem que manter um relacionamento constante com o seu cliente. Sim. E nesses dias de pandemia, talvez uma ligação, olha, eu sei que a gente não está podendo fazer negócio, mas eu estou ligando mesmo para saber, você está bem, como você está precisando de algo. Sim. E as pessoas ficaram numa posição passiva. Então isso também a gente começou a ter que dominar. Alguns dos nossos clientes que na pandemia falaram, poxa, a gente vai ter que cancelar. Eu falei, não, tudo bem, cancelamos. Quando voltou a pandemia, eles já estão fazendo trabalhos com a gente, porque a gente não deixou de dar atenção no período que eles falaram não pra gente. Sim. Isso é muito importante. Isso, e, inclusive, eu estendo esse assunto até para o profissional que está aí trabalhando, né, sempre manter um network, manter contato. Eu acho que na empresa é importantíssimo. E você falou uma coisa bem bacana no começo, gostar do que faz. Não dá para sempre. E conhecer o que faz também. Sim. E se não conhecer, pelo menos procurar aprender ou ter alguém do lado que conheça bem. Né? Posso dar mais uma dica? Pode dar quanto você quiser. Você que gosta de um determinado assunto, por exemplo, eu, Odete e o Fernando, nós somos educadores financeiros. Existe um recurso no Google chamado Google Alerts. Nesse Google Alerts você põe... Google Alerts? Alerts. Alerts. É, como se fosse alertas, né? Tá. Mas é alerts mesmo. Tá. Você usa esse recurso do Google e põe lá a palavra que você gosta. Eu gosto de educação financeira. Coloca entre aspas a palavra, tem lá todo o trâmite. E o que vai acontecer? Amanhã, no seu e-mail, vão estar disponíveis tudo aquilo que saiu na mídia com o termo educação financeira. E aí você tem um panorama geral. Eu, particularmente, uso isso como uma ferramenta de atualização, que é uma coisa que os educadores, que os empreendedores precisam estar fazendo sempre, que é estar se atualizando. É uma ferramenta simples, gratuita e que te traz conhecimento. Nossa, que bacana. Google Alerts. Olha aí, gente, anota essa dica, que é uma dica que vale dinheiro. Sim. Aí, uma dica para você se informar, estar atualizado. Muito bacana. Fernando. E aí eu queria aproveitar o ensejo aqui, né, querido, para a gente falar das maiores dificuldades que as pessoas têm, né? E quando procuram a gente, queria que você explanasse aqui, que é importante falar, quando que as pessoas realmente vêm procurar nortear? Eles vão procurar nortear, Fernando, você sabe, né, Odete? Quando já tá. Nossa! Quando já a água já tá passando do nariz, né? Só aquela pessoa precisa do médico, ele não vai. Quando ele já não consegue mais andar, falar, aí ele, socorro, precisa de um médico. Né? As pessoas físicas ainda são mais resistentes, né? Né? Porque colocaram na cultura, e isso a gente precisa estar levando como empreendedor e educador financeiro, que pedir ajuda para finanças não existe, ou que os profissionais não existem profissionais, existem. E a pessoa física reluta mais. Hoje a gente tem uma grande procura de empresas querendo melhoria. E assim, elas procuram depois que já passaram por um endividamento muito alto, já se endividaram com o banco, já perderam dinheiro, já perderam a credibilidade no mercado dela. Sim, então sim. eles acabam nos procurando nesse sentido. Apesar de ter 10% aí que procura a gente para, eu quero manter um bom padrão. Mas a maioria procura a gente num alto grau de dificuldade. E assim, a gente tem percebido que até a cultura a gente fala sempre que nós não tivemos educação financeira na escola. E também muito pouco a educação de empreendedorismo, né?
Então, acho que isso dificulta menos muito. ainda, porque eu se não acho teve que... educação financeira em finanças pessoais, imagina empreendedorismo. A gente se fala, a gente fala assim, as pessoas mais experientes, assim, elas ficam meio assim quando a pessoa fala, pô, fulano está empreendendo, porque não é da nossa cultura. A nossa cultura foi colocado que você tem estabilidade fazendo um concurso público, Sim. ou que você tem uma estabilidade você tendo uma profissão CLT. Tem suas lógicas, tem gente que se adapta muito bem a isso. Eu, particularmente, nunca me vi como um concursado. E olha que já tentei algumas vezes, mas eu nunca me vi assim. E quando saí de uma empresa, eu falei, poxa, é o momento de empreender. É verdade. E assim, para empreender, assim, qual é a dica que você dá para esse êxito, né? Para você sair dessas dificuldades? Você já falou muitas coisas, mas assim, você tem algumas dicas para isso? Uma dica prática, na verdade, né? Você e o Fernando, eu acho que queria umas dicas aí, por favor. Uma coisa que a gente pode colocar para o empreendedor hoje, Odete, que ele tem que ter um olhar crítico mesmo. A gente fala de paixão, porque é importante para mover o seu objetivo em abrir um negócio. Sim. Mas a paixão ela tem que estar muito bem alinhada com a questão de números, né? A questão de controle de números. A gente fala de fluxo de caixa, a gente fala de controle de estoque, a gente fala em precificação. Então, quando você não tem um controle de fluxo de caixa, quando você não tem a noção de números, realmente aquela paixão vai ser um pesadelo. Então, se é uma dica que a gente pode colocar muito firme, tenha a convicção do que você quer, siga a sua paixão, mas você também tem que enxergar os números. Você tem que ter essa visão diariamente, porque aquilo é que vai direcionar para você se o resultado, que todo mundo trabalha por um resultado, se ele vai lhe favorecer ou não. Então, quem vai dizer para você, empreendedor, se sua paixão vai te dar um resultado que você quer, são os seus números. Tá? Então, isso é importante falar, que a gente tem a emoção para fazer a coisa que a gente tanto sonhou, mas tem que ter a razão do resultado que vem. E quem vai dizer esse resultado são os seus números. Então, a pergunta fica, você tem um fluxo de caixa? Você tem uma planilha de fluxo de caixa, do que entra, do que sai, qual foi o saldo do seu dia? Você faz isso de cabeça, porque isso, para o empreendedor, é uma ação diária. Se eu pudesse falar para o empreendedor que nos ouve, a sua ação diária não é só abrir o portão e esperar o cliente entrar. A sua ação diária é chegar ao final do dia, deixa eu ver como foi o meu fluxo de caixa. Quanto entrou, quanto saiu, qual o saldo que ficou e qual foi o saldo acumulado, né, do mês. Isso é importante. E também, eu acredito, Cleiton, complementando o que o Fernando está falando, que também esses números também te dão um norte para onde você vai mudar. Sim. Eu acredito nisso. Acho que dicas, se a gente colocar para o pessoal gosta muito de dicas assim para pontuar. Sim. Primeira dica, não dá para empreender com contabilidade mental, como a gente fazia, como a gente faz com as nossas contas pessoais. Não dá para herdar um mau comportamento das contas pessoais, de querer controlar por cabeça e ir lá. Então, isso é uma coisa interessante. Outra coisa, o dinheiro que você ganha, o dinheiro da tua empresa, a empresa tem que ficar rica primeiro do que você. E aí as pessoas vêm pegando dinheiro. Isso. Interessante. A empresa tem que ficar rica primeiro que você. Não é isso, Fernando? Eu gosto disso. A empresa tem que ficar rica antes. E aí o que acontece? Cai um dinheiro na conta, opa, não, peraí, é dinheiro da empresa, depois é que os sócios vão receber. Então, o primeiro erro que a gente tem visto muito em atendimentos, principalmente em empresas aqui da nossa região, Dete, é a contabilidade mental. Não separar as contas físicas de jurídicas. É também não ter o discernimento que a empresa deve ser rica primeiro e depois você tem que pagar o seu salário, o seu prolabore, né? Isso também. Que números enganam, que números sem controle enganam ainda mais. E os números enganam. Porque às vezes você está vendo rios de dinheiro passar. E sem controle, ele engana mais ainda. Eu uso óculos. Se eu tirar o óculos, eu posso, na hora de estar dirigindo, ser enganado e bater o carro. Sim, claro. E se eu colocando óculos, eu começo a enxergar algumas coisas que são os controles que a gente precisa implantar. Isso são dicas que a gente vê na deficiência de finanças. E também tem uma questão da deficiência de administração. A gente tem visto e atendido algumas pessoas. Odete, o momento da pandemia foi um momento de atitude. Sim. Quem pôde pegar a oportunidade da pandemia e teve atitude, passou por maus bocados, mas não quebrou. Agora, a gente tem alguns clientes que falam, poxa, eu estou querendo mudar.
eu quero mudar eu quero minha empresa melhor, eu estou querendo mudar. Só que daí você fala para ele, o que você vai fazer? Você vai vir para a tua instituição e vai abrir as portas e vai querer fazer tudo da mesma forma que você sempre fez, você vai ter que fazer algo diferente. Então, hoje a dica que a gente dá para empreendedor é cuidado com suas finanças, com todas as dicas que eu dei. Tem que ter um cuidado com o seu cliente, não dá para procurá-lo só nos momentos bons, você tem que criar uma relação com ele, você tem que ser o dono do negócio. Os antigos falavam que o olho do dono é que engorda o gado, né? Verdade. Então, assim, quem não olha detalhadamente para as suas finanças, não conduz suas equipes, não cobra, vai ficar no meio do caminho. Sim, eu sempre falo daquele olhar futuro. Olhar futuro, porque assim, é tudo tão rápido. Se você não tem um olhar futuro, para você ir adaptando a sua empresa, adaptando o seu negócio, você vai ser jogado do lado, você vai ficar para trás, não é verdade? Não é verdade? E aí, nesse caso, tem um risco aí de precificação. O que é isso, Fernando? Pois é, Odete, a questão da precificação, eu vou falar para você que é um erro assim tão comum entre os empresários, entre os empreendedores, se não o mais banal, em segundo lugar, de não separar as despesas fixas das pessoais da empresa, é realmente você precificar a olho, precificar com o concorrente, você não ter uma ideia de quanto você gasta, porque a pessoa, ela quer montar um negócio, ela quer pegar, um exemplo, um copo de água aqui e falar, deixa eu ver por quanto eu posso vender esse copo. Sim. Então vamos fazer uma conta rápida, eu compro a R$1, vou vender a 3 e eu vou ter um lucro de R$2. Isso não é lucro, isso aí chama... Aliás, isso é um lucro bruto, mas em cima desse lucro bruto, eu preciso saber quanto eu gasto, quais são minhas despesas fixas, que são aluguel, água, telefone, salário de funcionário, e as variáveis, né? O que me custou para levar esse copo para lá. E o empresário, ele não faz essa conta muitas vezes, entende? Então, quando ele vai ver aquele lucro que ele imaginava que ele teria no copo, ele cai para muito, muito, muito menos. Nós tivemos um caso de um cliente nosso, em que quando a gente começou a fazer a planilha de precificação, eu falei, deixa eu dar uma olhada quanto realmente você está cobrando e qual a sua margem de lucro no produto. E antes de eu iniciar, eu perguntei para ele, quanto você acha que você ganha nesse produto? Ele falou, olha, eu acho que eu devo ganhar aí uns R$6, R$7 por produto. Ele acha, né? Quando fala acha, já falou a palavra acha, já não, aí você já sabe, né? Aí começamos a realmente pontuar tudo. Tudo que sai para o cliente nunca ter que dizer, eu vendo, mas eu não sei onde vai o dinheiro. Quando você faz a precificação, você tem essa resposta. Você não vai mais ter que dar essa resposta. E aí quando eu comecei a precificar, que fomos pontuar realmente, então de R$6 que ele imaginava que ele ganhava no produto, ele chegou a ganhar R$1,20. Nossa, ele achou que ganhava 6 e ganhava na verdade R$1,20. Porque não precificava. Só dando aqui o Billy, que é da Bolívia, está mandando um abraço para vocês. Buenas tardes. Então nós temos aqui espectador da Bolívia, ficamos muito felizes. E hoje ele está com a Gilmara, né, à noite, às 10. Hoje às 10 da noite. Às 10 da noite, um convite aí, o Billy vai estar com a Gilmara. Um excelente educador, tem muitas dicas lá, viu? Bacana, muito bacana. Então, é verdade. Você sabe que esses dias eu vi uma foto, então ele colocou, a pessoa fez uma foto falando mais ou menos sobre a precificação. Ele colocou um sanduíche. O que você vê? Então no sanduíche tinha o sanduíche, pão, depois tinha, sei lá, queijo, tinha alface, tomate, maionese e tal. O que você vê? O que você vê de custo aqui? E realmente, qual é o custo que tem aqui? Aí tinha o pão, o tomate, a alface, a maionese, aí tinha taxa, imposto, luz, água, telefone, aluguel. Então é isso, né? Então realmente o empreendedor, ele tem que realmente abrir e procurar empresas para ajudá-lo realmente a precificar o seu negócio. E trabalhar certo. A entender, a aprender também a trabalhar certo. O ganho é tão grande, o ganho quando é feito isso, né? Olha, eu vou falar para você, ainda nesse caso, é engraçado porque o empreendedor, ele choca, né? Ele se chocou quando ele viu. Espera aí, então, isso não dá, eu não vou conseguir manter o negócio e manter o meu padrão de vida. Não vai dar, o que eu vou fazer? Então, você já começa a ver aquele desespero que realmente bate no empreendedor, porque ele leva um choque. Né? Porque você tem um plano de imaginar um número. Quando você se defronta com a realidade, que não é nada daquilo que você imaginava, aí você começa a entender, poxa, agora eu entendo por que eu vendo tanto
e não sobra sim, o dinheiro. sim. Não sobra o dinheiro porque ele está mal administrado, porque ele está mal precificado. Sim, eu tenho rapidamente aqui uma história rápida. Eu abri uma loja, troquei um carro, perdi um carro abrindo uma loja de produtos naturais. Fiz uma loja magnífica, maravilhosa, só que eu não gosto, eu não tenho conhecimento nenhum de produtos naturais, eu gosto das coisas, né? Eu gosto de uma boa feijoada, eu gosto de uma coisa com mais substância, né? Então, tudo natural. E aí, quer dizer, eu investi um dinheiro num negócio que eu não tinha conhecimento, que realmente eu não gostava, eu perdi um carro, né? Isso foi em 95, foi um tombo aí. E era o valor da época, um carro popular seminovo, era 14 mil reais. Hoje está uma fortuna, né? Mas eu lembro que eu perdi uns 14 mil reais. Quer dizer, foi grande o tombo. E eu aprendi. Eu aprendi que realmente, naquela época, pela dor que empreender, você precisa fazer um planejamento estratégico do seu negócio. Você precisa procurar pessoas que entendem. E se você já está no negócio, procure uma empresa que vai ajudar você a entrar nos trilhos realmente do sucesso da sua empresa. Né? Teve um momento aqui no Brasil dessas abrirem coisas de lojas para vender açaí. Depois teve uma moda, como chama aquele sorvete mexicano? Palito mexicano. Moda. Aí viraram, de produtos naturais também teve uma certa moda. Eu lembro quando veio a pandemia que todo mundo começou a comprar pano para fazer máscara. Sim. Então, a gente vê o seguinte, que as pessoas às vezes querem empreender por um modismo ou por um produto, olha, produto tal tá dando lucro. Atendemos um jovem empreendedor outro dia, ele falou assim, eu quero abrir uma sorveteria. Ah, mas você gosta de trabalhar com sorvete? Não, eu detesto trabalhar com público. Meu amigo, já vai dificultar tudo, né? Então você já não gosta de trabalhar com gente, não gosta de trabalhar com sorvete, vai dificultar as coisas. Eu tenho uma veterinária que ela, quando jovem, ela optou por veterinária porque ela não gosta de contato com pessoas. Eu vou fazer veterinária porque eu não gosto de contato com pessoas. Ok, ela fez veterinária, abriu uma clínica. E com quem que ela tem que falar sobre o animal? O animal vai responder? Então ela teve que... ela foi fazer curso, ela foi desenvolver, ela foi fazer para poder tirar era uma barreira que ela tinha. Então é isso, né? Você tem que pensar um pouco, né? Mas olha a dica que saiu de você. Ela foi fazer cursos, ela foi se desenvolver. Foi se desenvolver. Eu não acredito... E hoje ela tem uma clínica fantástica. Eu não acredito que alguém que quer se desenvolver não tem que investir em conhecimento. Tem que investir. Nem que for na compra de um livro. Sim. Principalmente na compra de um livro. Sim. E ainda o último case que a gente teve sobre precificação, Odete, eram dois alunos, né, estudantes de faculdade, e eles estavam lá fazendo administração e tudo mais, e ele falou, olha, eu queria que a gente marcou uma mentoria gratuita, que é essa que a gente está oferecendo aqui para vocês, e aí ele marcou, a gente cedeu uma dessas mentorias, e eu falei, vamos lá, me conta o que você quer fazer. Ele queria iniciar uma atividade. Sim, sim. Ele falou, cara, eu quero montar um carrinho de espeto, porque eu já trabalho com açougue, eu sei o preço da carne, eu tenho o contador, o contato, e vai ficar legal. Eu falei, beleza, vamos lá, quanto custa? Vamos precificar já? Vamos para precificação? Eu falei, como assim? Vamos fazer o preço. Ah, mas eu já sei, eu vou comprar isso. Eu falei, beleza, o que vai mais? Aí começamos a escrever, Odete. Quando nós começamos a escrever, ele falou, poxa... E aí eu fui perguntando, quanto é em média isso, mais o transporte, mais aquilo, tudo que realmente acontece. Não é só para conhecer, né? Quando ele foi ver, ele falou, não, cara, não compensa. Para mim não compensa. Eu conheço do negócio, eu tenho fornecedor, mas por esse preço que eu estou vendo, não compensa abrir o negócio. Entende? Então, às vezes, é importante você ter esse olhar, porque às vezes o sonho é um baita de um pesadelo. Exatamente. Eu quero deixar aqui um abraço para o Grinaldo, que é o presidente da APOEF. Está aqui conosco, acompanhando, mandando aqui boa entrevista para você, Cleiton. Obrigado, Grinaldo. O Grinaldo nós estamos aí no aniversário da APOEF e o Grinaldo veio aqui no seu programa e falou que nós vamos comemorar um mês. E ele já começou desde ontem. Sim. Então a gente está aí com várias programações pelo Brasil todo, no intuito de levar educação financeira, educação de empreendedores, e assim para comemorar o aniversário da APOEF de um ano, que vai ser no dia 17, que a gente vai completar um ano.
onde a gente vai entrevistar os educadores do país todo. Então, parabéns para o Grinaldo pelo trabalho. Sim, então, obrigada. Ele está deixando aqui um abraço para o Fernando, um abraço para mim. Obrigado, Grinaldo. E aí ele está dizendo assim, que realmente para empreender nós temos que conhecer o ramo. Obrigada a todas as pessoas que estão aqui participando pela Nortear também. Né? Bacana, obrigada mesmo. E aí, continuando o nosso papo aqui, Cleiton, eu vejo assim, a Nortear, ela atende todos os públicos, na verdade, mas eu estou percebendo que vocês aí têm um destaque para a empresa de pequeno porte. Não sei se eu estou tendo a impressão que eu tenho, né, nesse papo aqui. Então, qual é a atenção especial? Porque para você atender, nós falamos lá no começo, que tem muitos iniciantes, muitas pequenas empresas, tem que ter alguma atenção especial para isso? Vocês têm alguma atenção especial para isso? Para essa pequena empresa, para esse iniciante, sabe? A Nortear começou a tomar um caminho de atender os pequenos empreendedores e a gente começou a ver o seguinte, que muita gente quer se aperfeiçoar. Muita gente quer sair de ter um pequeno negócio, mas fazer um negócio prosperar. E essas pequenas empresas de bairros aqui da Zona Leste, de Ferraz, de Itaquá, a gente começou a perceber um potencial através de algumas associações da qual nós temos parcerias, que essas empresas têm grandes potenciais, sim, as pessoas têm sonhos, mas estava faltando um pouco de gestão financeira, de gestão administrativa, de um olhar mais focado para um objetivo, para o longo prazo, para elas entenderem que o dinheiro, que é a empresa que enriquece primeiro, não eles. Então, a gente começou a dar uma atenção especial para algumas empresas desse porte. Sim, bacana. E a gente tem visto pessoas querendo mudar, pequenos negócios querendo, eu já tive experiência como gerente comercial, fazer as pessoas enxergar que atender não é só a pessoa chegar no balcão, o que o senhor quer e pronto. Tem todo um relacionamento que você pode fidelizar. Então a gente começa a trabalhar com essas empresas para que elas tenham acesso a informações de grandes empresas, de grandes companhias, de grandes empresários, e a gente foca para que eles queiram crescer constantemente. Sim. Nós estamos aqui, para quem não conhece, que está nos vendo aqui, que é igual, nós temos pessoa da Bolívia aqui, nós estamos na Grande São Paulo, né? São Paulo, a capital, e nós estamos aqui na Zona Leste e na Grande São Paulo, que são as cidades que estão assim a 100 quilômetros, né? Nesse raio de 100 quilômetros. Mas fora isso, também vocês atendem online no Brasil todo, na verdade, é bem tranquilo. A gente tem clientes no Paraná, a gente tem clientes no Ceará, sim. A gente tem clientes, empresas de todos os portes, mas as empresas de pequeno porte têm investido, a gente tem trabalhado com esse perfil na Nortear, não que a gente não atenda outros perfis, a gente atende indústrias, mas tem sido, é algo que nos traz prazer, Odete, porque ver a transformação de alguém que quer prosperar é muito bom. Eu fico muito feliz, faço mentoria com pessoas, né? Muito feliz quando a gente vê uma mentoria, uma consultoria, um acompanhamento, e quando você aquela empresa, aquela pessoa, aquela família, na verdade, também, a sair daquela situação e prosperar é uma alegria muito grande, né, Fernando? Verdade. E aí, Cleiton, baseado nisso, a gente está falando muito dessa questão de resultado, né, de propósito com a empresa, e não podemos esquecer de falar aqui, que eu queria até que você frisasse, a questão da reabilitação financeira. Reabilitação financeira? Reabilitação financeira, que a gente bate muito nessa tecla aqui. Isso veio do cooperativismo financeiro. Lá, eu era gerente comercial e educador financeiro. Pareciam que eram duas funções que batiam de frente, mas não. Qual que era a função da reabilitação financeira? Que a pessoa que se habituou a pegar empréstimo lá comigo na cooperativa, na instituição onde eu gerenciava, ela tivesse acesso à educação financeira e ela começasse, se for pegar um empréstimo, a saber utilizar bem. E não pegar um empréstimo para se enrolar. Então a reabilitação financeira é você saber usar o seu dinheiro. Saber usar o dinheiro. Saber usar o seu dinheiro. Sair do endividamento. É saber fazer esse dinheiro trabalhar ao seu favor. Se você pegar um empréstimo, hoje as pessoas chegam para os servidores públicos e falam assim, você pode pegar tanto em 96 meses. Gente, faz as contas, 96 meses é tempo para dedéu. E aí o que acontece? Numa reabilitação financeira, a gente atendeu uma moça aqui de Itaquá, nós começamos a falar para ela, olha, a ideia é de tirar do endividamento,
A ideia é tirar você do longo prazo de empréstimos para o curto. A ideia é que você trabalhe um dinheiro para poder pagar esse empréstimo à vista, porque você tem um desconto. Então, a reabilitação financeira é a pessoa trabalhar para sair da dívida, para chegar ao ponto de ser um investidor. Sim. E quando nós falamos em longo prazo, nós vamos sempre lembrar de juros compostos. Sim. Em longo prazo e juros compostos para dívida, meu Deus, realmente um suicídio financeiro. Né? Então, quando fala 96 meses ou até mais tempo, aí quando você traz essa dívida para próximo, pagando menos juros, né, você consegue, a empresa realmente consegue uma sobrevida aí, consegue, é incrível. Sim. Isso, né? É isso que nós, como educadores financeiros, temos que trabalhar. Muito legal. É que os reabilitação financeira. Que os juros para uma dívida é um soco na cara e que os juros no investimento é um colchão para você poder dormir mais tranquilo. Sim. Isso a gente precisa trabalhar. E assim, qual que é o grande prazer, Odete? A gente trabalhar com pessoas que às vezes não vão ter oportunidade de ter um atendimento de educação financeira, de consultoria financeira, para que ele saia da situação de endividado para ser um investidor. Sim. Eu trabalhei no Serviço Público de São Paulo e eu vou te contar um case. Eu cansei de ver pessoas que trabalhavam no Serviço Funerário de São Paulo, que o pessoal chama de coveiro, mas na verdade, pessoal, a função correta é agente de apoio. Cuidado com as expressões que a gente fala, né? Sim. Então, e aí o que acontece? A gente começava a trabalhar para eles saírem do endividamento, e eu já vi muito agente de apoio que trabalhava no serviço funerário emprestar dinheiro para o chefe. Nossa, olha só isso. Então, não é fácil. Cleiton, estamos aqui finalizando, estamos chegando a 1 hora de entrevista, parece que passa tão rápido, né? Rápido, né? Passa muito rápido. E estamos finalizando, mas assim, antes disso, eu queria que você me falasse, você comentou que a Nortear começou você fazendo entrevista, fazendo live, vocês estão com 82, quer chegar a 100, né, até dezembro, vai chegar mais, eu acredito, né? E eu quero, assim, o que te inspirou para essas entrevistas, para a gente finalizar? E, assim, e também como que surgiu essa ideia, né, lá no começo, né, para a gente finalizar, essa ideia dessa entrevista, você falou que você chamou pessoas interessantes. Eu queria saber de você, Fernando, que vocês estão juntos, né, na Nortear, então que vocês me dessem aí fala sobre isso um pouquinho, pra gente antes de encerrar a entrevista. A gente está com 82 lives, mas eu nunca gostei de fazer isso. Nunca gostou de Não. fazer? Opa, olha aí, olha só! Gente, olha só, tá vendo? E aí a gente aqui revela segredos, não contem pra ninguém, mas ele nunca gostou. Fazer lives não, eu Sim. nunca gostei. Mas ela foi necessária. Quando veio a pandemia, teve a onda. Todo mundo vai fazer. Exatamente. Eu achei interessante o modelo pra gente, não para ficar horas e horas trazendo ideias, mas eu achava legal o modelo de eu falar com meus amigos educadores financeiros e ter a visão dele. Então, a visão que nós tivemos do programa Nortear foi essa. E olha só, quer uma dica para empreendedor? Essa ideia surgiu do seguinte livro. O Carlos Tramontina, que é um jornalista aqui de São Paulo, ele tem um livro de 2000 que caiu na minha mão lá, chamado Entrevistas. E essa entrevistas de 2000, eu li o livro e falei, esse é o modelo de entrevista que eu quero adotar. Bacana. Então, o que eu quero falar? Que a gente tem que estar atento, às vezes, ao que passou, né? E tem uma outra inspiração para empreender, né? Que foi o modelo do programa Nortear. Existe um músico, compositor chamado Paulinho Mosca, que ele tem várias músicas pelo Brasil tal, e emplacou vários sucessos, e ele criou um programa chamado Zumbido, que também tem um estilo que eu gosto. Ele chama músicos de outros estilos para falar de música, tocar um estilo que ele não gosta, ou que ele não é habitual dele, né? E isso nos trouxe uma referência de trazer a Odete, trazer o Fernando, trazer a Daniela, trazer o Grinaldo, trazer o Edival, e a gente começou a trazer e começou a virar uma mistura. E também deu origem, nós temos orgulho na Nortear, porque foi através dos programas da Nortear que dá o surgimento à APOEF. Sim, é isso. E vocês têm um desempenho muito grande na APOEF. Né? Você sempre esteve junto com ele, né, nessa parte. Nós fizemos essa caminhada, esse grande desafio, na verdade. Dividir as lives, né? Nós montamos aí, vamos dizer que criamos
um estilo, eu posso dizer. Um formato também, né? Que foi muito engraçado porque a gente fica nessa questão de fazer a interação com o convidado e no final a gente montar um feedback, um resumo de como foi e prestigiá-lo com isso. Isso é interessante porque as pessoas ficam nessa questão de como é que vai ser a credibilidade do que foi observado, né? Então é importante a pessoa estar atenta e dar esse reconhecimento que tem a pessoa que se prontifica a compartilhar do conhecimento lá com a gente. Eu tive a oportunidade de ser entrevistada por vocês dois, já acho que mais de uma vez, e nessas lives da Nortear, lá no comecinho, eu me surpreendi com a observação que você fez dos meus comentários durante a live. Então, porque a live funciona assim, a pessoa tem um entrevistado e no final o Fernando faz um compilado de coisas importantes, de palavras soltas ali, você, né? Então é muito legal, e até fica até lúdico, né? Odete, lá no final ele fala carimbou, né? Sim. Ele fala carimbou, norteado. E o meu maior medo é um dia ele falar, Cleiton, hoje não vai carimbar. Eu quero... Só para explicar, quando termina a live, eles batem o carimbo de carimbou, tá norteado, né? Gente, nosso tempo está esgotado aqui. Como é que as empresas, as famílias, onde que eles encontram vocês para que eles tenham realmente conhecer o trabalho de vocês? Perfeito, gente. Nós estamos aí nas redes sociais, né? No Instagram, nortear _F, no nosso site, nortearef.com.br, e no telefone, WhatsApp 967083466, 967 083466. A gente vai colocar depois aqui no descritivo, né, da live. Bom, para finalizar, Fernando, fala umas palavras finais pra gente. Eu acho, primeiramente agradecer o Diário, agradecer a oportunidade de estar aqui. E para você que é um empreendedor ou um intraempreendedor, conheça de duas coisas. Conheça do que você gosta de fazer e conheça dos seus números. Isso é importante para você, para sua vida e para os seus negócios. Alguém está falando assim, o Fernando é um barato, kkkk. Fernando, é a Ilmara, acho que é Ilmara. Não, Ilma Rosana. A Ilma trabalhou, eu trabalhei no Cicobi e ela foi uma cliente minha, mas ela virou uma amiga aí. Bacana. Então, Ilma, um abraço. Nair Bassi tá mandando boa tarde também no Facebook. Nair Bassi. Nair Bassi. A Nair Bassi comenta tudo, nossa, ela nos acompanha. Grande abraço, Nair, grande abraço mesmo. Cleito, finalizando agora. Odete, eu quero... Fernando quer falar com você. Quer falar comigo? Não, Odete, nós queríamos aqui deixar... meu Deus do céu, olha você... aqui um presente. Um presente para mim? Eu queria que você reconhecesse de coração. Meu Deus do céu, eu estou ganhando um presente aqui, olha só que surpresa. Um presente encaminhado pelo nosso presidente Grinaldo Lima. Sério? Eu não sei se ele manda bombas, então seria meu Deus. Seria a primeira. Tem aqui um presente. Olha que lindo, uma placa. Olha só, uma placa da APOEF. Olha, eu vou ler para vocês. Os nossos agradecimentos são para a Odete Ferreira dos Reis. Odete Reis, nossa apoiadora de comunicação e educadora financeira. A diretoria da APOEF agradece os seus serviços voluntários prestados durante o primeiro ano de vida da associação. Nossa, que fantástico! Fizemos aniversário e quem ganha o presente é você. Obrigada por fazer parte do nosso time APOEF. Muito obrigada aos diretores da APOEF. Aqui está a placa. Eu depois vou tirar uma foto linda. Muito obrigada pelo reconhecimento, pelo carinho. Quem me agradece sou eu. Eu acho que assim, pertencer a uma associação é uma segurança, é uma alegria, é conhecer pessoas. Eu conheci muita gente, eu conheci vocês. Olha só, amigos novos e fantásticos. Então, obrigada, Grinaldo, que mandou aqui realmente essa placa. Eu vou guardar com o maior carinho e vou colocar em destaque na minha estante lá. Odete, hoje nós estamos pela Nortear aqui, mas é uma programação também da APOEF e a gente manda um abraço no coração dos 127 associados, falando que falta ainda um representante em Alagoas, em Tocantins. E para você, eu vou te contar uma coisa em off. Você não vai falar para ninguém? Não falo para ninguém. Olha, boca de siri. Esse mês nós teremos representantes dos Estados Unidos e na Austrália. Estados Unidos e Austrália. Moçambique, Angola, Bolívia e Portugal. Então a APOEF é uma família gigante, está crescendo aí, intercontinental, né? Eu acho fantástico, eu tenho orgulho de fazer parte.
Muito obrigada, Cleiton, pela participação. Tem alguma coisa a mais para falar? Só para falar que também no dia 9 nosso presidente faz aniversário. Não sei se eu voltar aqui na rádio, não sei como vai ser. Se eu não tiver, presidente, feliz aniversário. E não sou puxa-saco não, viu? Não sou puxa-saco não. Tá ok, gente. A gente encerra. Muito obrigada. Até o próximo programa, falando sério sobre suas finanças, que nós vamos receber aqui quem, Cleiton? Tiago Martelo. Sim. E a Janaína Gimael. Falando sobre? Eles vão falar sobre finanças de casais, Fantástico. né? E eles são... o Tiago é nosso representante em São Paulo e ela é nossa apoiadora de conteúdo, que logo vai estar junto com você, confabulando conteúdos para a Poef. Ótimo, dia 19 desse mês. Gente, muito obrigada pela presença de vocês, pela participação. Pegue esse link aí, mande para as pessoas, para empreendedores que você conhece. Vamos assim, fazer a educação financeira o nosso estilo de vida. E para isso, é só você compartilhar, você ajudar a gente a disseminar esse assunto tão importante e tão vital para todos nós. Beijo grande e até o próximo programa aí. Tchau, tchau. Obrigado, pessoal. Um abraço. Tchau, boa tarde.